Olá, aqui é o professor Loival Pereira Martins. Vamos analisar neste vídeo o coeficiente angular em uma função afim. Mas o que é mesmo uma função afim? Função afim é toda função que tem modelo geral. f de x igual a x mais b. E o a dentro deste modelo geral é que é denominado de coeficiente angular. E b denominada de coeficiente linear. Mas qual é então o significado do coeficiente angular na função afim? Antes de formalizarmos o conceito, a ideia de coeficiente angular, vamos analisar no GeoGebra o comportamento da função afim dependendo do parâmetro a. Temos aqui a tela do GeoGebra, onde eu programei a função f de x igual a x mais b, controlada pelos cursores. Então, aqui eu tenho o controlador do parâmetro a e aqui o controlador do parâmetro b. Este procedimento já foi utilizado para analisar o comportamento gráfico da função afim. Então, vamos analisar aqui. A nossa função f de x igual a 1x mais 1 é porque nós definimos para o parâmetro a o valor 1. E para o parâmetro b também o valor 1. Alterando o parâmetro a através do nosso cursor, aumentando este valor, nós verificamos que a nossa função muda a sua inclinação. Vamos aprimorar um pouco a nossa análise aqui. Eu dispus aqui as linhas de chamada que nos permitem determinar as coordenadas dos pontos que passam por x igual a 1, x igual a 2, a intersecção desta linha em relação à função f de x, tanto para x igual a 1 quanto para x a 2, e a intersecção onde cruza a ordenada, então quando x é igual a 1, y igual a 2. Quando x é igual a 2, y igual a 3. Nós verificamos então que avançando uma unidade de 1 para 2, em y também avançamos de uma unidade de 2 para 3. Avançando de duas unidades em x de 1 para 2, avançamos em duas unidades de 2 para 4 em y. E se nós mudarmos então o coeficiente a, o coeficiente angular? Vamos admitir que nosso coeficiente angular seja 2. Então nós observamos que à medida que nós avançamos em uma unidade em x, nós avançamos em duas unidades em y. Ou seja, o nosso coeficiente angular parece determinar o quanto de eu avanço em y à medida que eu avanço em uma unidade em x. E a gente pode observar que isto é um padrão, porque avançando duas unidades em x, nós avançamos 4 unidades em y, ou seja, o dobro. E se o nosso parâmetro for 3? Aí nós observamos algo bastante semelhante. À medida que eu avanço duas unidades em x, nós avançamos o triplo em y, de 4 para 10, portanto, 6 unidades em y. Isto é válido também se o parâmetro a for negativo. Se o parâmetro a for menos 1, o avanço de uma unidade em x equivale ao avanço de uma unidade em y. No caso, quando x for igual a 1, o y é 0. Quando x for igual a 2, y é igual a menos 1. Avançando duas unidades, o nosso parâmetro também avança duas unidades, só que no sentido inverso. Se a for menos 2, o padrão se mantém, de forma que avançando duas unidades em x, nós avançamos 4 unidades em y. Então, logo, nós já temos a nossa resposta. O coeficiente angular define a inclinação da reta, definida pela função, em relação ao eixo horizontal, ou seja, o eixo das abscissas. Então, nós observamos que, se nós considerarmos um ângulo alfa formado entre o eixo das abscissas e a linha definida pela função afim,
o ângulo formado entre a função e a linha da abscissa tem por uma medida exatamente o parâmetro A, ou seja, A mede a inclinação da nossa função, da reta definida pela nossa função. Esta medida nos indica de quanto varia o y a cada unidade de variação do x e pode ser dado pela razão A igual a variação em y dividido pela variação em x. Ora, a variação em y sobre a variação em x nada mais é do que o valor de y para x2 menos o valor de y para x1, ou seja, y2 menos y1, sobre x2 menos x1. Por exemplo, qual é o coeficiente angular da reta que representa a função ao lado? Para auxiliar a determinação desse coeficiente angular, vamos indicar aqui as coordenadas, alguns pontos em relação à nossa função. Vamos considerar aqui uma distância de uma unidade. Então, aqui eu tenho nesta posição o ponto de coordenadas 0, 2. Nesta posição aqui, na posição x igual a 1, nós temos o ponto de coordenadas 1, 5. Ora, então nós temos que o nosso coeficiente angular, que é a razão entre o valor de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, considerando como x2 e y2 o ponto à direita, então o ponto de coordenadas 1, 5 e o x1 e y1, 0, 2, então a nossa razão será igual a 5 menos 2 dividido por 1 menos 0. Portanto, 3 sobre 1. O que significa dizer que a cada variação de uma unidade em x, nós temos uma variação de 3 unidades em y. Isso pode ser verificado em várias posições em nossa reta. Por exemplo, de menos 1 a 0, nós variamos de menos 1 a mais 2, são 3 unidades. Portanto, o significado do coeficiente angular é o determinar a inclinação da reta na função. Um outro exemplo. Qual é o coeficiente angular da função afim cujo gráfico passa pelo ponto A, menos 1, e B, 2, 8? Nós podemos adaptar a nossa relação que determina o valor do coeficiente A, definindo-a da seguinte forma: o valor de y de B menos o valor de y de A, então yb menos ya, sobre o valor de x de B menos o valor de x de A. Ora, o valor de x em B vale 8, menos o valor de y em A vale menos 1, sobre o valor de x em B, 2, menos o valor de x em A, menos 1. Aplicando aqui as relações de o inverso de menos 1, então teremos que o nosso A é igual a 8 menos 1, ou seja, o oposto de menos 1 mais 1, sobre 2 menos o oposto, 2 menos 1, ou seja, 2 menos o oposto de menos 1, 2 mais 1. Portanto, A igual a 9 dividido por 3. Então, A igual a 3. Logo, o coeficiente angular será A igual a 3. Uma outra questão, nós podemos determinar qual é a função
cujo gráfico passa pelos pontos A, menos 1, menos 1 e B, 2, 0. Bom, sabemos que a nossa função é afim, portanto, a nossa função tem modelo geral f de x igual a x mais b, onde o coeficiente angular A pode ser dado pela razão y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Já determinamos esta razão no exemplo anterior. Então, 8 menos o menos 1 sobre 2 menos o menos 1. Vimos que esta razão é igual a 3. Então, a nossa função f de x tem uma primeira solução, a, portanto, 3x mais b. Nós sabemos que o b aqui na nossa função é um valor a ser determinado que vai determinar o comportamento da função. E que, conhecendo-se um valor de x e o seu respectivo f de x, nós temos como determinar esse valor. Podemos adotar qualquer um dos pontos. Podemos pegar, por exemplo, o ponto B, que tem coordenadas 2, 8, o que significa dizer que o f de 2 é igual a 8. Atribuindo estes valores em nossa função, ou seja, 8 é igual a 3 vezes o valor de x para que a função seja igual a 8, mais b. 3 vezes 2, 6, mais o valor de b. O 6 que está somando irá subtraindo, então 8 menos 6 é o valor de b. 8 menos 6 é igual a 2. Portanto, a nossa função f de x, que tem modelo geral ax mais b, será, portanto, 3 que multiplica x mais b, que vale 2. A solução deste problema ele pode ser feito de outras formas. Nós resolvemos aqui, dentro do campo das funções, utilizando aí o conceito, a ideia do coeficiente angular, mostrando assim uma aplicação desse conceito para a solução de problemas envolvendo funções afins. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e espero ter ajudado no esclarecimento da ideia do conceito de coeficiente angular de uma função afim. Temos outros vídeos em meu canal que se referem a diversos objetos da matemática. Estejam à vontade para consultar. Até a próxima.